A galerinha do sétimo ano, tranquilo pessoal? Seguinte galera, hoje aí nós temos a nossa unidade 9, tá bom? Que é a unidade que fala sobre a região norte, tá bem? Não tão menos importante do que as demais, tendo em vista que essa unidade não caiu na prova, tá bom? Mas ela é importante da mesma forma, tem a mesma importância do que as demais unidades, tá bom? Seguinte galera, hoje nós vamos aí analisar algumas regiões algumas regiões não, né? Algumas características da região norte, tá bem? Nessa região, pessoal, nós temos alguns principais aspectos, tá? Nós vamos abordar dois principais aspectos, assim como nós abordamos o clima, a vegetação e outros aspectos nas outras regiões, nós vamos abordar nessa região norte também, tá? Essa região norte, pessoal, ela nos traz uma grande curiosidade. Está presente aqui, antes, na página 37, nós temos aqui, ó, muito importante, tá? Muito importante. Leiam esse quadrinho aqui, porque esse quadrinho ele nos traz uma noção geográfica muito boa. Nele, através dele, vocês conseguem entender as unidades de federação, as capitais, as populações. Então, através desse quadrinho, vocês conseguem enxergar a região norte, ter mais características da região norte. Ou seja, quais estados a compõem, tá bom? Então, para vocês é conhecimento e é bom, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Na página 38 aí, nós vamos ter a seguinte informação. Nós vamos ter o clima, tá bom? Que eu peço para vocês tratarem como equatorial, tá? Não precisem pensar em equatorial úmido, a apostila nos traz em equatorial semi-úmido e equatorial úmido. Mas tratem o clima como equatorial, tá bom? Vamos tratar esse semi-úmido e o úmido não como a mesma coisa, mas não vamos separá-los, vamos colocá-los como equatorial, beleza? Então, na região norte, nós temos a presença do clima equatorial, tá bom? E qual a característica desse clima? Ao contrário das outras regiões, o clima equatorial, ele se diferencia muito das demais. Por quê? Logo ao lado, aí na região nordeste, nós temos a presença da seca, da falta de chuva. E logo ao lado, ali na região norte, nós temos a presença do clima equatorial. A mesma coisa nós temos com o clima tropical, enfim, ele é um pouco diferente desses climas encontrados aqui no Brasil. Por quê? Ele traz um nível de pluviosidade muito grande, muita chuva. Então, automaticamente, a formação da vegetação é influenciada por causa disso. E é isso que chama atenção na região norte, tá bem? É justamente essa parte do clima com a vegetação, essa parte física, beleza? Vamos lá, pessoal. Lendo aí a página 38, a parte do clima, vamos lá. Tendo em vista a enorme área, não é grande a diversidade de climas na região norte. É válido lembrar que a classificação climática pode demonstrar, diferentes aspectos de acordo com o critério de estudo realizado. Por isso que eu estou falando sobre clima equatorial. Vamos tratá-lo como clima equatorial, tá bom? De modo geral, existe a predominância do clima equatorial úmido, com alteração para o equatorial semiúmido, em algumas áreas na porção mais setentrional da região. Além do clima tropical, que ocorre em parte dos estados do Pará e do Tocantins. O clima tropical nós já estudamos tanto no Sudeste, enfim. Então nós já abordamos como esse clima ele se apresenta, beleza? Seguindo. Os índices de chuva são menores na área de clima tropical, que é por volta de 1.400 milímetros. Ou seja, o clima tropical ele apresenta cerca de 1.400 milímetros, beleza? De chuva, com uma estação seca, que geralmente atinge o seu auge no meio do ano. Essa diferença é consequência de vários fatores, entre eles a ocorrência de ventos vindo do hemisfério norte. Vamos para aí. Vamos para o segundo parágrafo. O clima predominante no norte é o equatorial úmido, como já havíamos estudado. É um clima com elevados índices de chuva e com temperaturas altas na maior parte do ano. Outro ponto importante, pessoal, isso é uma informação que eu estou falando, tá? A apostila já não trouxe características do clima equatorial, como elevados índices de chuva, ou seja, chove muito, e com temperaturas altas na maior parte do ano, certinho?
automaticamente essas temperaturas elas variam muito pouco, tá bem? Então, basicamente no verão, no inverno, no outono, as temperaturas elas permanecem a mesma. O comportamento desse tipo de clima, ele permanece basicamente o mesmo ao longo do ano. Há pouca variação, beleza? Tanto de chuva quanto de temperatura, ok? Seguindo, ocasionalmente a influência de massas de ar polar nos meses de inverno pode provocar a friagem. A amplitude térmica é baixa, ou seja, olha o que eu acabei de falar, as temperaturas não variam muito ao longo do ano. O calor e a elevada pluviosidade, geralmente acima de 2.000 milímetros por ano, auxiliam na formação de uma floresta rica com uma imensa diversidade de espécies. Ou seja, automaticamente, se nós temos 1.400 milímetros de média no ano, no clima tropical, que a apostila nos traz, nós temos 2.000, geralmente acima, né, de 2.000 milímetros por ano no clima equatorial. Então, olha a diferença, é praticamente o dobro, certinho? Quase o dobro. Então, pessoal, seguinte, automaticamente a gente percebe que a intensa chuva e esse equilíbrio na temperatura acaba, né, trazendo uma certa facilidade na formação dessa vegetação, cuja floresta equatorial, que nós temos como floresta amazônica. Beleza? Tranquilo? E aí é muito bacana esse mapinha aí que traz a página 39, para a gente perceber a quantidade de chuva que nós temos aí na região norte. Muito diferente das outras regiões brasileiras. Como, por exemplo, olha a diferença de cor entre Tocantins, que fica aqui, ó, Tocantins, beleza? E aqui, olha a diferença de cor entre próxima Colômbia, tá bom? Beleza? Entre essa região no mapa e aqui o Tocantins. Já que Tocantins é clima tropical e essa região é clima equatorial. Olha a diferença de índice de chuva, mesmo num curto espaço. Então, automaticamente, nós podemos perceber que a região amazônica, que fica próxima à Colômbia, que Roraima, que o Acre, acaba recebendo um pouco mais, aliás, bastante, né? Muita coisa a mais de chuva do que as outras regiões, devido à proximidade ao clima tropical. Beleza, galera? Então, esse é o principal fator. Além de ser muito importante, de vocês lerem a página 40 em diante. 40 em diante, não. A 40 e a 41, que traz as principais informações sobre a floresta amazônica, tendo em vista que a floresta amazônica toma essa região norte brasileira. Tranquilo, pessoal? Então essas são as principais características, as mais importantes, essa característica climática e vegetativa, tá bem, da região, tanto de pluviosidade, enfim, tudo isso que envolve essas características se torna, digamos, a característica mais importante da região Nordeste, tá bom? Da região Norte, perdão. Assim como existe a importância da região Sudeste através da economia, assim como no Nordeste nós temos a importância cultural, nós temos uma importância da agropecuária, por exemplo, na região Norte nós temos essa característica como ponto marcante, beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição, ok, pessoal? Um grande abraço.